Qual é o peso de um pensamento? Um desejo oculto, uma intenção que às vezes a gente não declara. Nós podemos nos tornar responsáveis por uma tragédia a partir desse pensamento? Hoje, no Diálogos Médicos, mergulhamos na história de uma mulher que não cometeu um crime com as suas próprias mãos, mas com hesitação e ressentimento, essa esse pensamento abriu as portas para uma verdadeira desgraça. A pergunta é: somos culpados apenas por aquilo que sentimos? Pois é, fique conosco para que você possa adentrar essa história junto conosco. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao programa Diálogos Médicos, um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, transmitido também pela Rádio Boa Nova e em todos os nossos canais digitais. Você pode nos acompanhar pela rádio, pela web, no seu computador, no seu celular, aonde achar melhor. Aproveite para seguir a AME São Paulo em nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. E não deixa de acessar o nosso site www.amesaopaulo.org.br. Inscreva-se em nossos canais e fique atento ao programa AMIPES. O programa Diálogos Médicos traz sempre reflexões da espiritualidade, da medicina, sobre a saúde e muito mais, sempre à luz da doutrina espírita. Eu sou Conrado Santos e novamente me acompanham aqui a nossa querida doutora Silvia Bessácola. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui com os meus amigos queridos, faltando a Emily, mas estamos aqui. A Emily vem no próximo, daqui a alguns programas ela vai estar com a gente também. Um bom dia para todos. E a não menos importante, especial, única, incrível participação do nosso querido produtor Carlos Augusto, produtor, comentarista, palestrante, o homem é uma fera. Olá, Conrado. Olá, Silvia. É uma grande satisfação estar aqui dividindo a tela com vocês. Um abraço para o Fio também, que está nos bastidores ajudando a gente. E que a gente tenha um programa muito produtivo, que a gente possa entender as lições e colocar em prática nas nossas vidas, na medida da nossa possibilidade. Vamos em frente. Bom, Carlos, Silvia, sejam muito bem-vindos. E como eu anunciei, hoje o tema é um pouco mais denso, né? Para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já nos acompanham, nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. E estamos precisamente no capítulo 4. No capítulo 4, nós estamos analisando a história de Zulmira. Para quem acompanha a nossa leitura, é importante contextualizar para que a gente possa recapitular brevemente o que nos trouxe até aqui. O que fez com que a gente chegasse agora para falar de Zulmira. Estamos falando então de Zulmira, a segunda esposa que vive um drama bastante intenso, um drama de consciência. A segunda esposa de Amaro vive um drama de consciência que surgiu após a morte do seu enteado, Júlio, filho, então, da esposa falecida de Amaro. O menino, ele era o vivo entre a esposa falecida, Odila, e, por isso, a Zulmira tinha ali uma questão de nutrir um certo ciúme por ele, né? Lembrando que são 2 filhos do casamento e o Júlio era o caçulinha. E a Zulmira via que a relação, e é tão interessante a gente, nessa etapa do livro, conhece a relação do Amaro com o Júlio, e nós vamos entender depois da onde vem. Mas era uma coisa muito, muito intensa, né? O pai sempre ali atento, chegava do trabalho, contava histórias, e ela nutria um ciúme pelo menino. E um ciúme e muitos ressentimentos profundos. Vale a pena dizer que ela, a Zulmira, não empurrou o Júlio para a morte. Mas, como nós vimos nos capítulos anteriores,
ela sempre colocava ali pensamentos de uma constante rejeição. O clima da tragédia, né, o clímax onde aconteceu a tragédia, foi na praia, onde o menino se afogou após um descuido, né, da Zulmira, que acabou não socorrendo. E agora, quando a gente chega no capítulo 4, nós encontramos a Zulmira no estado de profundo tormento. E aí entendemos que esse tormento, ele se torna mais assombroso pela presença da acusadora, que é Odila, a que está desencarnada, mãe de Júlio, e que cobra de Zulmira esta morte, né? Esta responsabilidade para a morte. E é exatamente no ponto que nós estamos que eu quero começar a nossa análise. A narrativa nos mostra, então, a Zulmira num grande sofrimento. Mesmo durante o sono, ela pegava no sono, mas entrava naquele estado de muito sofrimento, uma verdadeira perturbação, gente. Uma perturbação que acontecia durante o sono. E aí, Silvia, do ponto de vista da... Vamos pensar, então, do ponto de vista da saúde mental. Como nós podemos interpretar este quadro de tormento que a Zulmira está vivendo? Seria uma manifestação, por exemplo, psicossomática, uma manifestação ou só psíquica da culpa que ela tem? Com certeza, Conrado. E, assim, o que me chama muita atenção nesse livro é que nós lidamos aqui com sentimentos mais profundos relacionados à nossa consciência. Porque a gente vê aqui que, além da obsessão da Zulmira, existe uma consciência culpada, como a gente vai ver em outros momentos do livro também. E que pensamento cria situações. Isso a gente já vem estudando, a gente sabe que pensamento tem forma, pensamento produz formas, pensamentos, que nos rodeiam, e rodeiam aqueles que estão dentro da nossa casa. Tanto que essa perturbação acaba sendo realmente interpretada como uma doença mental, né? Uma ansiedade generalizada, ou até com quadro depressivo. E a nossa irmã, ela está sendo assolada por essa baixa, né? No sentido vibracional, ela deu a possibilidade de Odila, que já deveria estar no ambiente, porque ela estava ali junto ao marido, achando que ainda era dona, vamos dizer assim, a posse em relação ao marido, mas também olhando pelos filhos, né? Porque uma mãe, ela desencarna e ela continua pensando nos filhos, ainda mais morreu numa fase bastante jovem. E aqui a gente fica igual os nossos companheiros, até o Hilário, existiu uma negligência por parte dela. Além dos pensamentos, houve negligência, a gente não pode deixar de dizer. Mas aí o nosso instrutor, acredito que você vai falar mais sobre isso, ele vai explicar essa situação, né? E nós vamos ver também isso nos próximos capítulos do desencarne, que pode acontecer por negligência, ou por situações que a gente, por exemplo, não pode controlar. Mas será que a providência iria permitir o desencarne de Júlio pela negligência da Zulmira, né? Será que a misericórdia divina não iria, de alguma maneira, atuar? E eu acredito que é isso que a gente vai conversar. E talvez valha a pena também a gente comentar um pouquinho da diferença do transtorno mental, da obsessão e da obsessão dentro do transtorno mental, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que têm apenas o transtorno mental e que tem que ser tratado do ponto de vista físico, psicológico, né? Através de medicamentos específicos. Por exemplo, uma esquizofrenia paranoide, né? Que é um quadro onde existe uma cisão total da personalidade do indivíduo. Já existem casos onde existe uma obsessão, vamos dizer, pura,
né? E que o tratamento complementar, não afastando o tratamento também clínico, dentro dos centros espíritas, é o tratamento adequado. Então, a gente vê que as sessões vamos chamar de desobsessão, que são sessões de doutrinação, onde existe a aproximação do obsessor na sala mediúnica e aonde, do ponto de vista terapêutico, né, o doutrinador vai conversar, né, com esse espírito, entendendo o porquê da vingança, o porquê do ódio, e fazendo com que haja uma compreensão entre obsediado e obsessor, seria o tratamento melhor. E a gente sabe que não vai haver aí uma recuperação sem que Odila também compreenda o que está acontecendo e o que aconteceu, né? Mas não vou continuar falando, senão não vou parar mais, né, Carlão? Fala aí. Vamos aproveitar antes do Carlos falar. Vou trazer para você, Carlos, para a história. Vamos trazer, então, a própria Odila, né? Para que a gente possa entender. A Silvia colocou um ponto que eu acho muito interessante, que é a questão do processo do adoecimento psicológico da própria Zulmira, mas uma perspectiva que a gente precisa entender nesse sofrimento dela, mesmo ela dizendo e ela se declarando inocente, afinal de contas ela não teve uma ação ali ativa, né, na morte do Júlio, mas a Silvia também colocou que ela foi displicente. Mas o livro deixa claro que não é apenas a consciência da Zulmira pesando ali, ela não está adoecida só pela consciência, mas existe a presença espiritual de Odila. Como que então, Carlos, a gente pode entender que o Espiritismo explica essa dinâmica, né? Uma dinâmica entre a perseguição e principalmente essa perseguição voltada por Zulmira, que mesmo sofrendo, ela se declara inocente do ato. Quer dizer, a gente pode entender que a própria Odila, sabe que ela não foi culpada efetivamente pelo ato físico. Mas como é que funciona essa dinâmica entre a Zulmira e a Odila nesse processo de conexão entre as duas? Sim. É uma questão bastante complexa, como você falou, a Silvia também, né? Bom, se a Zulmira tivesse só um problema, um drama de consciência, a solução desse problema iria para um lado. Mas a questão é o seguinte, o nível vibratório da Zulmira está muito parecido com o nível vibratório da obsessora, da Odila, né? Então, você veja, a Zulmira nutria um ciúmes até doentio do pai, do marido dela, né, do pai do Júlio, com o Júlio. O Júlio era uma criança, né? E o Amaro tinha muito, assim, cuidado com o Júlio. Afinal de contas, ele era órfão, a mãe tinha falecido, né? E ele se casou novamente com a Zulmira, né? Então, ele tinha um cuidado especial com o Júlio, tentando suprir, não é? Essa ausência da mãe, que é uma coisa que faz muito mal para qualquer pessoa, não é? Principalmente para uma criança. E esse zelo e esse amor que ele nutria pelo Júlio, isso despertava na Zulmira muito ciúmes, né? A Zulmira queria o Amaro só para ela. Não é que era só para ela. Ela queria a atenção maior para ela própria, né? E o Júlio, de certa forma, dividia a atenção do Amaro entre ela, a esposa, e o filho, né? Então, agora, esse sentimento, então, que nutria, inclusive, é um nível, assim, bastante delicado, porque ela pensava como solução que o Júlio morresse, né? Ela queria, ela desejava, esse Júlio podia morrer e aí resolvia tudo isso. Quer dizer, já é um nível de ciúme beirando a doença, não é? Bom, muito bem. Então, o sentimento que a Zulmira tem nessa história é ciúme. Muito bem. A Odila, a primeira esposa e mãe do Júlio que desencarnou, ela não conseguia sair da casa dela porque ela imaginava que não era possível, ela não admitia que o marido Amaro tivesse se casado com outra pessoa depois que ela morreu.
Então, o que a Odila tinha em relação a essa história? Ciúmes. Um ciúme também doentio. Não é, o ciúme dela não era só em relação aos filhos, não era só zelo em relação aos filhos, era ciúme em relação ao marido, né? Ela, quando encarnada, ela teve uma relação, vamos dizer assim, de homem e mulher com o Amaro, que era uma coisa muito boa, né? Ela gostava muito dessa relação carnal com o Amaro, né? Uma coisa assim, o chakra básico dela estava bastante assim exacerbado, né? Então essa relação sexual, ela sentia muita falta e ela não podia admitir que nenhuma outra mulher pudesse ter relação com o marido dela, que é uma coisa que a ela era muito agradável, ela gostava muito. E isso é normal, mas o que não é normal é passar dos limites do prazer, simplesmente. É um prazer e agora eu quero que isso seja eternizado só para mim. Ninguém pode chegar perto desse meu parceiro sexual, mesmo que eu tenha morrido. Então, o que é, em última análise, esse sentimento? Ciúme. Então, por que a Odila conseguiu atormentar tanto assim a Zulmira? Porque o sentimento é o mesmo. As duas estavam no nível vibratório do ciúme. Então, de uma certa forma, a Zulmira baixa a guarda e a Odila entra de cabeça, não é? E aí faz todo esse estrago e traz para à tona esse sentimento de essa depressão, essa doença mental toda que a Zulmira está experimentando, né? Então, seria muito forte dizer, é por culpa da própria Zulmira. Mas, se ela tivesse num outro padrão vibratório, talvez ela ficasse sofrendo só da consciência pesada e não enfim. E aí talvez pudesse ser uma outra história. Nem sei se é melhor ou se é pior, mas seria uma outra história. Mas é muito legal, Carlos, que você colocou, e é exatamente nesse ponto que a gente gostaria de chegar para esclarecer a todos aqueles que estão nos ouvindo. É muito importante que a gente tenha aqui claro que existe um tormento psicológico alicerçado num complexo de uma culpa, afinal de contas, aquilo que ela imaginava, aquilo que ela desejava dentro dela, aconteceu. Foi ali e a pessoa fica numa dúvida, será que fui eu? Será que eu tive esse poder de fazer isso? Ao mesmo tempo, esta sintonia muito bem descrita pelo Carlos traz um quadro de uma obsessão espiritual. O que quer dizer? Que é uma via de mão dupla, gente. Nós não podemos nunca deixar de levar em conta de que o processo obsessivo é uma via de mão dupla. Não existe vítima e algoz. Existem mentes, e o Carlos muito bem esclareceu a gente que o cerne disso é o ciúme, que se conectam e entram nesse processo que acabou culminando num evento trágico lá na praia, pelo descuido da própria Zulmira, mas este pensamento ele era alimentado numa base de um distúrbio de sentimento, o ciúme exacerbado. Então fica muito claro que no momento em que a tragédia se consumou, isso abriu as portas para esse sofrimento muito grande, né? É uma relação, uma verdadeira teia de pensamentos muito complexa. Mas eu quero aproveitar nessa análise deste capítulo para que a gente possa, então, ir para a segunda parte disso. Muito bem. Uma vez que isso aconteceu, a questão que nós devemos também pensar, e a Silvia também já começou a comentar sobre isso, diz respeito à responsabilidade perante a lei divina, né? Então, Silvia, retornando a esse ponto do livro, nós temos uma pergunta direta que você bem colocou, que ali André Luiz e Lário estavam pensando, e é uma resposta direta do mentor esclarecendo isso. Diante da lei divina, a Zulmira foi considerada culpada pela morte do menino? Porque, veja, diante das leis terrenas, foi um acidente. Mas ela nutria aquele pensamento. O que você pode dizer para a gente disso, Silvia? Eu vou responder como mentor, que eu Muito acho que a bem. explicação do mentor aqui é sensacional, né?
No sentido real da lei, Zulmira não é culpada. Por quê? Ela não foi lá e atirou no menino. Ela não foi lá e afogou o menino, né? Contudo, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? As nossas intenções, elas são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que a nossa vida se movimenta. Então, a gente vê que tudo na nossa vida vão ser escolhas. E tudo na nossa vida está relacionado a intenções, né? E aí vem, Zulmira de verdade queria que Júlio morresse? Acredito que não, né? Assim, acredito que ela, em alguns momentos, era assolada por esse sentimento, mas ela não tinha intenção de matar, propriamente dito, mas ela negligenciou. E ela vai ser responsabilizada conforme a lei por esse ato, né? E mais para frente, eu vou comentar um pouco quando a gente falar no capítulo 7 e 8, também por um outro personagem que tem a consciência culpada, o quanto essa culpa, né, e o quanto essa autopunição, porque ela vive num processo de monodeísmo, tanto ela quanto a Zulmira. Quanto a Odila, a Zulmira, ela revive as cenas, né, aonde houve o desencarne de Júlio, não conseguindo se libertar dessa culpa constante que ela sente. Já a Odila, ela vive essa questão também do desencarne do menino e dessa vingança e desse ciúme que ela tem em relação a Zulmira. Então, as algemas que as unem estão justamente aí. Existem situações que a gente não sabe de reencarnações passadas e que a gente talvez vá saber melhor durante o decorrer do livro, que unem essas pessoas, né? Não é o acaso que essa família está junto, não é acaso que Odília foi a primeira esposa e Zulmira é a segunda esposa. Temos uma história em nosso lar, que a gente tem aquele amigo Tobias, né, que mora em nosso lar, e ele tem as duas esposas, que é a Hilda e a Luciana. E houve um quadro semelhante também, que Hilda teve muito ciúme quando ele casou-se com Luciana, mas ele tinha crianças, ele precisava de ajuda. E à medida que houve um entendimento de Hilda, né, as duas moravam na mesma casa, né? E elas acabaram se entendendo como irmãs. E havia ali o quê? Um amor fraternal, que é o que não existe em relação de Odila em relação a Zulmira. Nem em relação ao próprio Amaro, de entender que o marido precisava de uma companheira, né? Ele precisava de alguém para ajudá-lo a criar esses filhos. E não é que o Amaro deixou de amar a Odila, é que havia uma necessidade, provavelmente no planejamento reencarnatório, né, para que existisse essas segundas núpcias. E, ao mesmo tempo, é um testemunho para Zulmira, porque não é fácil assumir uma família que já estava constituída. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Fala, Mas olha só, para a gente, então, levar como lição desse capítulo 4, a gente pode entender, então, que nunca existe um único culpado. E que existe uma conexão, uma interconexão de provas, resgates e aprendizados, e você acabou de colocar a questão do esclarecimento do benfeitor espiritual, de que cada personagem, cada um de nós, né, tem uma responsabilidade na nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida, seja de forma ativa, seja através dos nossos pensamentos. E não nos esquecermos que os pensamentos são forças mentais coagulantes muito poderosas. Então a gente precisa entender a nossa intenção, os nossos comportamentos e colocarmos isso como um processo de vigilância no nosso dia a dia. Não percam na próxima semana a continuidade da nossa história. Um grande abraço a todos.
Fiquem em paz, uma boa semana.